Brasil tem média móvel de 730 mortes por Covid a cada dia. Média de casos é a menor desde novembro. País contabiliza 575.829 óbitos e 20.615.008 casos de coronavírus, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. Média de mortes diárias é a menor registrada desde 6 de janeiro. Assisto agora, em Últimas Notícias. O Brasil registrou 885 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta terça-feira, 575.829 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 730, a menor registrada desde o dia 6 de janeiro, quando estava em 729. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta tendência de queda. Já a média móvel de casos, em 28.258 por dia, atingiu o menor patamar visto desde novembro de 2020, veja em detalhes mais abaixo. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta terça. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Veja a sequência da última semana na média móvel. Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1.000, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2.000. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. Somente o Sergipe apresenta tendência de alta nas mortes. A maioria dos estados, 18 deles, apresenta tendência de queda. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 20.615.008 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 31.722 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 28.258 diagnósticos por dia, a menor desde 14 de novembro, quando estava em 27.892, resultando em uma variação de menos 11% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica estabilidade. Em seu pior momento, a curva da média móvel chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho deste ano. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada 2 semanas atrás. Entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados, para facilitar a apresentação dos dados. Mais de 56 milhões de pessoas tomaram as doses necessárias de vacinas e estão imunizadas contra a Covid. Os dados também reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa apontam que foram 56.820.544 doses aplicadas tanto da segunda dose quanto da dose única, o que corresponde a 26,83% dos brasileiros. A primeira dose foi aplicada em 59,19% da população, o que corresponde a 125.339.734 pessoas. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 181.283.214 doses aplicadas. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Saiba mais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.